O que vocês acham que torna uma mente brilhante? E o que vocês acham que está por trás de uma mente brilhante? Me mandaram ficar no círculo, gente. A minha vontade é andar pra lá, andar pra cá, eu não posso. Mas essa pergunta do que tá por trás de uma mente brilhante sempre foi uma pergunta que eu me fiz, tipo, desde muito criança. E as pessoas que olham de fora acham que eu fico pensando em negócios, posicionamento, vendas, conteúdo, e até que eu penso nisso, mas no fundo, eu fico tentando entender como que as pessoas pensam. Eu fico tentando decifrar se existe algum padrão no jeito que alguém pensa que eu possa entender, aprender, assimilar, aplicar de algum jeito diferente a alguma outra coisa. Isso parece muito legal, mas eu faço isso desde que eu sou muito criancinha. Então a vida da minha mãe foi muito fácil, né? Como vocês podem imaginar. Eu era aquela criança de 5 anos que não perguntava, tipo, por que o céu é azul? Eu perguntava, por que eu existo? Por que você é minha mãe? Não você, né? Mas por que você é minha mãe? E por que eu sou sua filha? E por que você falou isso hoje, se ontem você falou uma coisa diferente? E karma é um negócio que acontece mesmo, porque eu tenho 2 filhos. O Léo, que tem 6 anos, e a Maia, que tem 4. E aí, esses dias, eu tava falando com o Léo que ele quer muito ganhar uma medalha no judô. É uma medalha de comportamento. Ele tava falando, mamãe, segunda-feira, se eu ganhar a medalha, eu vou ficar até segunda-feira que vem com essa medalha. Eu, filho, foco, a gente vai conseguir essa medalha. O que você precisa para essa medalha? Aí ele, é o aluno que mais é comportado, ganha a medalha naquela semana. Eu falei, bom, então é só você respeitar o professor, faz o que ele mandar, aí não fica gritando, faz a aula bonitinho. Aí ele, mas aí eu não consigo sempre isso. Eu falei, por quê? Aí ele falou assim, 6 anos, mamãe, eu não consigo porque eu não sei o que vai me deixar brava amanhã. Eu sei, gente. Se eu soubesse, seria muito fácil. E assim, brincadeiras à parte, legal, eu acho que a gente tem que entender o quão importante é saber pensar. Acho que a gente tem que entender que, na verdade, a coisa mais importante da nossa vida é saber pensar. E que se a gente não fizer um esforço muito consciente e intencional de pensar, a gente consegue tirar tempo para pensar? De pensar e de melhorar o jeito da gente pensar, a gente desaprende a pensar. A gente está vivendo na era com mais informação de todas. Quantas postagens na rede social você viu na última semana? Nem sabe, né? Quantas informações você acha que você teve acesso ou contato no último mês? A gente está vivendo numa era que é tanta informação que a gente não tem tempo de pensar. Vocês viram o caso do cara que estava dirigindo tanto carro autônomo, que aí quando ele foi dirigir o carro normal de novo, ele esqueceu. Ele não estava dirigindo o carro autônomo, né? O carro que se dirigia. Ele esqueceu como dirige. Ele falou, cara, eu não conseguia ficar na faixa, eu esqueci. Se a gente não se esforça para pensar e melhorar o nosso jeito de pensar e pensar sobre como a gente pensa, a gente desaprende. E é a coisa mais importante que a gente tem. E aí nessa de ficar perturbando um monte de gente com perguntas filosóficas e existenciais em contextos que elas não cabiam, eu cheguei em uma coisa muito interessante. Eu entendi que existem padrões por trás de mentes brilhantes. E eu enxerguei padrões nas mentes brilhantes, mas eu enxerguei padrões muito ruins também. A gente tem padrões de pensamento que levam a gente para buracos que racionalmente a gente não quer ir. Mas que o padrão por trás de mentes brilhantes, ele é aprendível. Inventei. A gente vai nessa. É treinável. É uma habilidade que você consegue aprender, qualquer um de vocês. Então a gente vai imaginar como se fosse um átomo, tá bom? No centro desse átomo, no núcleo desse átomo, a gente tem a base. A base que faz todo o resto existir. E essa base é a humildade para aprender. Se você não tem humildade para aprender com qualquer pessoa, em qualquer lugar, você já se fechou para o aprendizado. E a gente não consegue desenvolver nenhuma das outras linhas de pensamento. Você não consegue pensar melhor. Você não consegue aprender coisas novas. Se eu não tenho a humildade de aprender com meu filho de 6 anos, eu fiquei pensativa com o negócio que ele falou.
Falei, é verdade. Eu não sei o que vai me deixar brava amanhã. Eu não sei o problema que vai acontecer. Mas eu sei que eu posso me preparar para, independente do problema, eu estar pronta emocionalmente para lidar com ele. Eu tenho 26 anos. E tem gente que às vezes não quer aprender comigo porque fala, é muito nova. Pô, eu tenho outra idade. A pessoa se fechou para um aprendizado que podia ser bom para ela. E a gente pode aprender tantas coisas que a gente não quer fazer, aprender com algo que a gente acredita que é errado e que a gente não quer fazer, mas a gente também pode aprender coisas que não necessariamente todo mundo vai saber tudo. Na verdade, todos nós temos aprendizados e eu com certeza consigo aprender com vocês que estão aí também. E aí eu cheguei nesses 6 padrões. O primeiro padrão de todos é que as mentes brilhantes fragmentam o seu pensamento. Elas não olham para uma coisa e acabou. Elas quebram essa coisa em pequenos pedaços. E nesses pequenos pedaços elas conseguem ver o que outras pessoas não conseguem ver. Então tudo aquilo que você for fazer, tenta quebrar em menos. Eu quero começar um negócio. Quebra. O que é um negócio? O que é um bom negócio? Por que você quer começar? Quais são as etapas para você fazer isso? E provavelmente você vai encontrar coisas que os outros não conseguem ver. Criar um produto. Quebra esse produto. Quais são as coisas que compõem ele? Porque às vezes mudar uma dessas coisas, uau, que disruptivo, que genial. E eu fiquei muito interessada nisso, porque quando eu cheguei nesses 6, eu falei, eu vou perguntar pro ChatGPT, né, pra ver se eu tô certa, se eu tô falando uma atrocidade, né? Se eu cheguei num pensamento bom ou não. E eu fiquei muito fascinada que existia um cruzamento entre aquilo que eu tinha chegado pensando com o que a ciência diz a respeito disso. O número 2 é o que eu não sei. Ao invés dessas pessoas pensarem o que eu não tenho e por isso que eu não consigo fazer isso, elas pensam o que eu não sei e por isso que eu não consigo. Então, ao invés de olhar alguém que construiu algo muito grandioso e falar, mas essa pessoa tem isso, mas essa pessoa tem aquilo, mas essa pessoa fez aquilo, teve aquela experiência, teve aquela oportunidade, ela pensa, o que essa pessoa sabe que eu não sei? Porque se você pensa o que o outro tem que você não tem, você não consegue ter o que o outro tem necessariamente, mas você consegue aprender o que o outro sabe. E por isso que na história a gente tem tanta gente que tinha tão pouco e que conseguiu construir coisas geniais. Eu sou a pessoa da filosofia, né? E na filosofia, a gente tem Epiteto, que foi um dos grandes pais do estoicismo. E ele era um escravo. Ele não tinha nada. Nem liberdade ele tinha. E ele construiu algo completamente grandioso. Se ele tivesse se limitado por aquilo que ele não tem, a gente não teria os ensinamentos dele hoje. E também, ao mesmo tempo, são pessoas que não ficam focando naquilo que elas já sabem. Elas sempre estão focadas naquilo que elas ainda não sabem. Tem menos certezas e mais perguntas. As pessoas que têm muita certeza das coisas se fecham para aprender coisas novas. Então, dificilmente você vai encontrar alguém com uma mente brilhante que fica falando sobre o que já sabe. Essa pessoa está sempre questionando o que ela ainda não sabe sobre aquilo. Tem uma frase do Einstein que ficou muito famosa, né? Que ele fala assim, se eu tivesse 1 hora para responder uma pergunta, eu passaria os 55 primeiros minutos formulando a melhor... Para responder uma pergunta... passaria os 55 primeiros minutos formulando a melhor pergunta e os últimos 5 tentando responder. Porque o processo de pensar na melhor pergunta é provavelmente a própria resposta. E aí a gente vem para o número 3. O número 3 é o seguinte, é o caminho inverso. Normalmente as pessoas pensam assim, elas olham para o hoje e elas ficam vendo o amanhã, o que elas querem construir amanhã. Mas as mentes brilhantes normalmente sabem o que elas querem, elas não sabem como elas vão chegar lá. Elas não ligam se aquilo é impossível, se aquilo já foi feito, se ela tem um recurso hoje para fazer aquilo, mas ela sabe o que ela quer. Aí ela olha para o passado, para tentar entender se existe algum padrão que consiga ajudar ela a entender aquilo ali. Porque muitas vezes aquilo ali é tirado como loucura, aquilo ali é impossível, mas você não consegue, mas as suas limitações. Ele despreocupa com isso, ele olha para o passado, aí ele volta para o presente e entende o que eu tenho hoje de recurso para começar a minha jornada rumo àquilo que eu não sei quanto tempo vai demorar. E aí sim, ele vai olhando para os próximos passos, mas ele faz o caminho da frente para trás e não daqui para frente. E aí a gente entra agora no número 4, que é a obsessão pela melhor forma de fazer algo. O que eu mais vejo, porque eu falo muito com empreendedores,
seguidores, né? O que eu mais vejo são pessoas pulando de galho em galho. Então ela aprende uma coisa, aí ela quer outra, aí outra, aí outra. E aí você não consegue se aprofundar em nada. E as mentes brilhantes normalmente ficam obsessivas por uma coisa e ela consegue acessar profundidade, outras camadas que os outros não chegam. E às vezes a genialidade está em alguma dessas camadas. Um exemplo disso. Quem aqui conhece o MrBeast? O MrBeast é o maior produtor de vídeos do mundo. É o cara vai chegar no 1 bilhão de inscritos no YouTube. Não existe ninguém em comparação com ele. Mas esse cara, ele passou mais de 10 anos, 18 horas por dia, completamente obcecado em entender como funcionava o YouTube, o algoritmo, como fazer o melhor vídeo, como melhorar da melhor forma. Ele não olhava pra nada, era só pra isso. E aí, quando a pessoa chega, caraca, que genial que você criou. Mas existe uma obsessão por fazer algo da melhor forma possível. Então, não é sobre saber muitos algos. É sobre se aprofundar em algo e falar, deixa eu dificultar um pouco mais. Eles não se contentam com, tá bom. Não tá bom, nada nunca tá bom. Como que eu faço isso ser melhor, e melhor, e melhor? E quando você tem essa obsessão pela melhor forma de fazer algo e foca em uma coisa, e é muito difícil a gente focar em qualquer coisa hoje em dia, né? Mas quando você consegue focar em uma coisa e fica pensando em como fazer aquilo da melhor forma, você descobre coisas que ninguém consegue descobrir. E aí a gente vem para o número 6. Tem um pensamento de longo prazo. Mas longo mesmo. Porque hoje em dia longo prazo é 6 meses, né? Não, longo prazo. Então são pessoas... Lembra que eu falei que a pessoa imagina uma parada lá na frente, ela vai construindo? Ela às vezes nem sabe quanto tempo vai demorar para esse lá na frente. Às vezes pode demorar 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, e mesmo assim ela continua. A gente vê, né, coisas geniais que foram criadas, tipo a lâmpada, a luz. Mas ninguém vê que o Thomas Edison precisou de 10 mil tentativas até chegar. O que hoje, você aguenta 10 mil erros para o seu acerto? Você aguenta 10 mil nãos para o seu sim? Você conhece alguém que aguentaria 10 mil? Gente, 10 mil, vocês têm noção do que é 10 mil nãos? A gente recebe 2 nãos e já fala, esquece, não vai dar, não vai dar. A gente olha para Picasso, que é um dos maiores artistas de todos os tempos, mas ninguém vê que o cara fez 50 mil obras. Eu nem sei como alguém faz 50 mil obras. 50 mil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50 mil obras. Você está disposto a errar? O tempo que for para algo, talvez você nem chegue naquele algo. Mas o caminho até lá vai te fazer construir coisas muito geniais. O caminho de olhar para algo, estar disposto a passar pelo que for necessário, aprender, errar, levantar de novo, é o que faz as pessoas construírem o que a gente vê como genial. E aí a gente entra no último, que essas pessoas sabem que a genialidade não mora nas coisas grandes. A genialidade mora nos detalhes. A genialidade mora nas entrelinhas, não nas palavras. É naquilo que as pessoas não conseguem ver. E isso só consegue existir se a gente tem os outros. Porque como que você consegue olhar detalhe se você não se aprofunda em nada? Como que você consegue olhar detalhe se você não fragmenta as coisas? Como que você consegue perceber o detalhe se você está olhando só as coisas grandes? As pessoas acham que genialidade é um momento de eureka. Caiu uma maçã na cabeça do Newton e ele falou, gravidade. Gente, não foi isso que aconteceu. O Walt Disney estava sentado, aí apareceu o rato. Essa é a história legal para contar. Apareceu o rato e falou, Mickey Mouse. Vocês não imaginam esse cara lá desenhando, rabiscando, errando, aí cria outro, até chegar em algo que hoje a gente olha e fala, uau! E tem uma parada muito louca, que quando você tem tudo isso, você consegue aprender o que ninguém está te falando. Tem gente que consegue só ver o que eu estou falando aqui. Mas tem gente que vai conseguir observar o jeito que eu entrei, a primeira frase que eu usei, algum momento de humor que eu coloquei algo, como que o slide está sendo feito, e aí essa pessoa sai aprendendo 10 coisas, enquanto a maioria só vai ter visto uma. Mas é um jeito de pensar. Porque o jogo não é saber mais.
O jogo é pensar melhor. Porque quando você pensa melhor, você aprende aquilo que você precisa saber e aquilo que você não precisa saber. E mais do que isso, você aprende como usar aquilo que você aprendeu de um jeito diferente. De um jeito que ninguém talvez pensou, porque você não está olhando para o que pensaram. Você está focado em fazer algo que nem você sabe se vai dar certo ainda. E aí você constrói algo que aos olhos dos outros é genial, mas que para você é só um jeito de pensar. Todas as mentes brilhantes que eu já conversei não acham que são mentes brilhantes. E isso é muito interessante, porque para ela é um jeito de pensar. Não é óbvio. Não é óbvio para todo mundo e passa a ser óbvio, porque se você consegue treinar isso, vai ser óbvio para você também. Mas tem uma parada que é muito interessante. Nem tudo, meu pai que me falou isso, nem tudo que é simples é óbvio. E nem tudo que é óbvio é simples. Muitas vezes é nesse processo inteiro que a gente chega em algo que é óbvio para os outros, mas o processo não é óbvio. Simplificar as coisas não é fácil. Mas quando você consegue fazer isso, você cria coisas geniais. E é por isso que as mentes brilhantes, elas não precisam gritar. Elas não gritam porque elas não precisam. Porque elas constroem algo tão alinhado que o mundo se organiza em volta disso. E aí eu fiquei pensando, como que eu termino a palestra? Será que com uma frase profunda, existencial, fora de contexto, para você dormir em posição fetal, falando, caraca, ela colocou um triplex na minha cabeça, meu Deus. Não, eu já incomodei gente o suficiente na minha vida com esse tipo de pergunta. Eu tô tentando dar uma diminuída também no meu karma. Porque eu não sei se eu aguento meus filhos. Se a pergunta tá assim, como que ela vai estar daqui 2 anos? Então, na verdade, eu vou encerrar e deixar vocês só com isso. Muito obrigada.